Olá, família MCP, bom dia. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Web Venga, eu sou pastor da igreja Imago Dei, aqui em Varginha, Minas Gerais, uma igreja recém-nascida aqui no sul de Minas, que pela graça de Deus nós temos sido acompanhados, encorajados e edificados também pelo pastor de vocês, Aldair Queiroz, e pela Hillary também. Nós temos sido tremendamente abençoados por eles, assim como vocês sempre são. E ele me deu a incumbência nessa manhã de falar com vocês a respeito de um assunto que toca o meu coração e algo que eu tenho ministrado bastante aqui nos nossos dias, na nossa comunidade de fé, a respeito da confiança no Senhor, mesmo que nós não vejamos, mesmo que nós não venhamos compreender as coisas, os detalhes daquilo que Deus está fazendo nos nossos dias. Eu pretendo ser breve, mas para que a gente comece, eu quero te convidar que você feche seus olhos para fazermos uma oração, pedir que o Senhor venha nos dar entendimento nessa manhã. Amém? Pai da glória, eu peço que nessa manhã o Senhor venha falar a nós, enquanto nós abrimos as Escrituras, que o Senhor venha falar aos nossos corações, abrindo os olhos do nosso entendimento, para que pelas Escrituras o Senhor venha nos revelar a força do seu poder, a glória, a sua majestade, a maneira que o Senhor opera e que o Senhor faz nas nossas vidas, na criação, na história, como o Senhor tem nos liderado para um propósito belo, para um destino de glória, em companhia, em comunhão de Ti para sempre. Para sempre. Senhor, eu peço em nome de Jesus, dai-nos confiança nessa manhã na Sua palavra, dai-nos confiança nessa manhã da Sua presença, da Sua providência na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós aqui em Varginha nós temos tomado o nosso tempo sem pressas de edificarmos uma comunidade de fé que, mesmo diante daquilo que tem acontecido na cultura ou que tem acontecido ao redor das nações, em relação às mudanças de leis, a política, a maneira em que o cristianismo é visto hoje em dia e toda aquela esperança escatológica que nós carregamos em relação aos eventos vindouros, aquilo que há de acontecer antes do retorno de Cristo, termos essa fé inabalável, compreendendo, mesmo que de maneira difícil, de que a nossa mente é pequena demais, por mais inteligente que nós sejamos, eu com certeza acho que vocês devem ser mais inteligentes do que eu, mas por mais inteligentes, espertos, sábios que nós sejamos, ainda assim nós somos limitados à consciência e ao entendimento que o Senhor nos dá, não em relação à criação em si, mas em relação à rede, à estrutura das ações e da providência divina de Deus debaixo da sua soberania, da sua mão soberana, para levar toda a história, para levar as nossas vidas para aquele lugar onde Ele nos criou para ser, e para levar a história, para levar a criação para o lugar onde Ele deseja levar. Nós não conseguimos compreender o porquê as coisas acontecem hoje para que elas venham nos influenciar no amanhã, para que nós nos aproximemos do Senhor. Mesmo que às vezes nós temos o discernimento de talvez algo ruim está acontecendo e nós temos o discernimento, não, isso que está acontecendo veio da parte do Senhor. É a mão do Senhor que está fazendo isso. Ainda assim nós não compreendemos o amanhã, o fruto dessa ação momentânea, essa ação de hoje que o Senhor está operando nas nossas vidas. Então, quando eu penso em relação a isso, geralmente eu penso em dois personagens bíblicos
que falam muito ao meu coração e me ensinam muito. E eu queria falar a respeito de um desses personagens, que seria o profeta Abacuque. O profeta Abacuque, um livrinho de 3 capítulos, bem pequeno, perdido no meio do Antigo Testamento. Quando você chega na igreja e você fala, abra no livro de Abacuque, as pessoas ficam procurando, porque é um livrinho quase insignificante, né? Assim, em tamanho, em volume. Em minha humilde opinião, se eu pudesse, eu pediria ao Senhor, Senhor, permita que o profeta Abacuque fale mais, né? Vá lá na história que o Senhor mude para que nós tenhamos 50 capítulos escritos por Abacuque, porque a maneira que ele escreve, a maneira que ele conta, o diálogo, a estrutura do texto do livro de Abacuque é simplesmente linda, e eu amo a maneira que ele engaja o leitor naquilo que ele está falando, naquilo que está acontecendo. Então eu quero te convidar a abrir lá no livro de Abacuque, que nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Como eu falei, 2 personagens, o outro personagem que eu imagino sempre ao falar dessas dificuldades que passam na vida sem a compreensão do que o Senhor está fazendo, seria Jó, com todo o seu sofrimento, com toda a sua paciência, com as suas discussões com os seus amigos em relação ao porquê Deus está fazendo o que Deus está fazendo. Mesmo que no final do diálogo, da narrativa e da estrutura de Jó, você fica esperando, agora Deus apareceu e ele vai responder por que ele está fazendo isso. E a resposta de Deus não é o porquê eu estou fazendo, é você entendeu quem está fazendo, né? Não é, deixa eu te dizer por que isso aconteceu na sua vida, Jó. Desculpa, meu queridinho, desculpa, você sofreu tanto. Na verdade é Jó, você passou por isso, mas deixa eu te dizer um pouquinho de quem eu sou. Você não estava lá, você não fez isso, você não sabe disso, mas eu estava lá, eu fiz isso e eu sei de todas as coisas. Sou eu, é a minha mão que está guiando a sua vida, é a minha mão que está conduzindo você para o lugar aonde eu desejo que você chegue. Então, ao invés de você compreender simplesmente seja prático, Deus, seja direto, me diga o porquê. Na verdade, Deus não está tão interessado em nos dizer o porquê das coisas, mais do que Ele está interessado em que nós compreendamos e conheçamos Ele, porque ao conhecer Ele nós entramos na satisfação e no entendimento, na segurança de que o porquê é Ele quem sabe, mas eu estou seguro nele, porque eu sei quem Ele é. Eu coloco a minha esperança, coloco a minha segurança, a minha fé em quem Ele é, não no porquê Ele está fazendo o que Ele está fazendo. Então, voltando agora para o livro de Abacuque, o profeta Abacuque viveu, esse livro aconteceu provavelmente ali entre 610 a 605, 604 a.C., durante o reinado de Jeoaquim, numa época bem complicado para Judá, porque era mais ou menos na época que a Babilônia estava no seu crescimento político, geográfico ali, com as guerras que estavam acontecendo e o avanço da Babilônia. Eles estavam assim, Nabucodonosor estava se tornando aquele grande rei que já viria em direção a Judá para conquistar Judá, como ele fez um pouquinho, alguns anos depois disso. Mas nesse momento em que deixa eu fechar aqui. No momento em que Abacuque escreveu, era óbvio pelo texto que Nabucodonosor e suas tropas ainda não haviam invadido Nínive, que aconteceu historicamente, e depois eles vieram para Judá. Não havia acontecido isso, mas Abacuque já estava vendo que essas coisas estavam para acontecer. Talvez não especialmente ou falando diretamente da Babilônia, mas eles estavam vendo que as nações estavam pressionando contra Judá, contra o povo de Deus, e o povo de Deus internamente em Judá não estava
vivendo ou agindo de uma maneira, assim por dizer, santa, agradável ao Senhor. Pelo contrário, eles estavam colocando primeiro a sua fé em outros deuses, em outras nações, em outros povos para os salvarem, caso as nações invadam. Eles estavam levantando ídolos para si, eles estavam se entregando a todo tipo de promiscuidade dentro da nação, a ponto de que a visão profética estava ficando cada vez mais nula dentro de Judá. E Abacuque, observando toda a maldade crescendo, observando que o povo de Deus estava enfraquecendo e a injustiça estava imperando, crescendo dentro da nação, Abacuque tomou seu tempo, talvez aí insatisfeito com aquilo que estava acontecendo, pensando, levando um pensamento talvez de que nós somos povo de Deus, Deus nos ama, Deus tem a sua mão agindo 100% do tempo no nosso meio. E, ao mesmo tempo, tudo isso está acontecendo. E Abacuque, então, levou o seu sentimento, o seu desgosto diante de Deus para encontrar Deus no meio da sua insatisfação. E o livro de Abacuque, então, ele relata esse questionamento de Abacuque para Deus e as respostas que Deus deu a Abacuque. Então, primeiro Abacuque questiona, depois Deus vem e Deus responde, Abacuque fala novamente, Deus responde, acontece um oráculo de ais, de maldições, e depois nós vemos uma oração feita em forma de cântico, que é a resposta final de Abacuque em relação a essa conversa que Deus deu. Então, de maneira bem básica, essa é a estrutura do livro de Abacuque, que eu imagino que vocês provavelmente já sabem disso. Então, eu não devo estar ensinando nada para vocês, eu só estou trazendo memória para vocês aquilo que dá esperança. E eu oro ao Senhor que a esperança realmente venha crescer no seu coração depois disso. Amém? Então, lá no capítulo 1, nós começamos com o questionamento de Abacuque. No versículo 2, ele levanta sua mão, a sua voz ao céu, e ele questiona Deus em relação às coisas que ele não compreende o porquê. Porque o homem está decidindo se tornar mal, mas Abacuque está olhando para os céus e perguntando por que o homem está decidindo fazer o que ele está fazendo, o porquê Deus está permitindo que o mal esteja acontecendo. Assim como talvez na sua vida você já questionou o porquê eu não consegui provisão para tal coisa, o porquê eu perdi meu emprego, o porquê meu carro quebrou, o porquê alguém morreu durante a pandemia. Todas essas coisas que são frutos do pecado, mas que em muitas das vezes nós acabamos descobrindo depois que o propósito nessa teia universal da soberania de Deus estava em operação para levar a humanidade, levar as nossas vidas de maneira individual para os pés do Senhor. Para aquele lugar de o Senhor está apresentando a si mesmo uma noiva pura, uma noiva imaculada, uma noiva madura, uma noiva santa para si. Então, Abacuque estava nesse mesmo lugar, um profeta, mas um homem como eu e você, com seus questionamentos, com as suas, sei lá qual seria o adjetivo melhor para falar de Abacuque aqui, mas ele, um homem como eu e você, que às vezes mesmo tendo fé, ainda assim não consegue compreender os porquês das ações de Deus. Então, Abacuque começou a clamar, no versículo 2 ele diz assim: Senhor, até quando eu clamarei e não escutarás? Ou gritarei a ti violência e o Senhor não salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há contendas e o litígio é comum. E é por causa dessas coisas que a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta.
porque o ímpio cerca o justo, de modo que a justiça é pervertida. Em outras palavras, o que o Abacuque está questionando Deus é: Senhor, o Senhor me estabeleceu, me colocou aqui como luz no meio da escuridão, o Senhor nos estabeleceu aqui com mão poderosa e nos chamou de seu povo, mas quando eu olho com os meus olhos humanos, eu não vejo a sua mão agindo aqui. Porque o injusto está oprimindo o justo. O mentiroso está lucrando em cima daquele que fala a verdade. Eu, que sou justo diante de ti, estou coberto da imundícia que me cerca. Até quando isso vai acontecer? Até quando o Senhor vai ficar sentado no seu trono, vendo tudo isso acontecer, e o Senhor não vai se mover para trazer justiça sobre a terra? Até quando o Senhor vai ser chamado de juiz justo, mas o Senhor continua olhando o ímpio fazendo injustiça, e o Senhor não soca ele no nariz e destrói ele, remove ele de sobre a terra? Esses questionamentos que eu tenho certeza que um dia você já fez. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Onde é que o Senhor vai levar tudo isso? Aonde isso tudo vai parar? Você assiste jornal hoje, é só sangue, sai sangue da tela. Escorre na parede. E a gente questiona: Senhor, o que é que o Senhor está fazendo? Abacuque então estava preparando, ele chutou a bola na área para Deus agora, e ele preparou a bola e ele não estava sabendo o que Deus ia devolver para ele, né? Senhor, até quando o Senhor vai deixar que isso aconteça? Agora Deus responde para ele, do versículo 5 ao versículo 11, é a resposta do Senhor. E Deus responde para ele, dizendo assim: Abacuque, olha as nações, Abacuque. Você está achando que o universo está rodeando o seu umbigo? Que todas as coisas giram ao redor de você? Você está dizendo tipo, eu estou vendo isso, eu estou vendo violência, eu estou vendo me salva, e o Senhor não salva a maldade, não sei das coisas. Ele tira os olhos daí do meio, olha para as nações. Veja, maravilhai-vos e admirai-vos, porque eu realizo em vossos dias uma obra que não acreditareis quando vos for contado. E tipo, você tá preocupado com isso aí? Tá ruim aí? A sua vida tá ruim? Deixa eu te dizer o que é que eu vou fazer em relação à sua vida. Tira os seus olhos para o horizonte e veja. Eu estou fazendo algo longe de você. E esse algo que eu estou fazendo lá longe está vindo em direção a você. Mas isso que eu estou fazendo no meio das nações, que você talvez não vá compreender, não vá acreditar quando te disserem que Deus que está fazendo, eu estou trazendo os babilônios contra vocês. Eu disse, me salva, o Senhor está me trazendo Babilônia. Eu disse, maldade, o Senhor está levantando um povo ímpio. Deus ainda responde assim: eu estou levantando os babilônios, essa nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar das moradas alheias. Versículo 7. Ela é terrível e espantosa, e o seu juízo e a sua dignidade vêm dela mesma. Quer dizer, ela não se preocupa com ninguém, ela não tem um padrão de justiça e retidão, ela não olha para o Senhor com temor, ela olha para si e diz: eu que mando aqui, e eu vou destruir tudo que está diante de mim. E em outras palavras, com a minha versão web século 21, Deus respondeu para Abacuque: Abacuque, tá ruim? Mas deixa eu te dizer, vai piorar. Tá ruim agora? Eu vou agir. Eu vou fazer algo em relação a essa situação. Eu vou piorar a situação antes de melhorar. Antes que venha uma redenção, primeiro eu vou trazer uma destruição no meio do povo para purificar o meu povo e julgar aquela nação. Então ele fala isso para Abacuque. Abacuque fica branco a alma de Abacuque deve ter saído ali naquele momento. E aí volta Abacuque. Peraí, Deus.
talvez talvez eu falei alguma coisa errada. Ou talvez eu falei com a pessoa errada a respeito do assunto errado. Talvez eu não deveria ter questionado Deus. Vamos conversar, Deus. E aí no versículo 12 ele fala: ó Deus, olha só como Abacuque aproxima de Deus agora. Ele começou assim: até quando eu clamarei, Deus? Né? Tipo, até quando eu direi me salve, o Senhor não me salva? Deus falou: tá ruim? Vai piorar. Olha como ele agora aproxima de Deus. Ó Senhor, meu Deus, meu santo, por acaso não existes desde a eternidade? Não morreremos, ó Senhor. Tu, Senhor, puseste esse povo para o juízo. Ó rocha, tu os estabeleceste para a correção. Tu que és de tão puro de olhos, que não podes ver o mal e não podes contemplar a maldade. Porque ficas apenas olhando para os perversos e te calas enquanto o ímpio devora quem é mais justo do que ele? Tratarias o homem como os peixes do mar, como animal do mar, que não tem quem os governe? Tipo, Deus, espera aí. Eu entendi. O Senhor vai punir o seu povo. Ele é seu povo. O Senhor faz o que o Senhor quiser deles. E tá óbvio, olha a maldade que eles estão fazendo. É necessário que o Senhor purifique o seu povo. É necessário que o Senhor venha agir para que eles voltem à santidade, voltem à obediência, voltem a se tornar seu povo. É necessário. Mas espera aí, Senhor. Talvez seja porque o Senhor não está vendo o que realmente está acontecendo. Nós somos o seu povo. Nós deveríamos ser tratados bem. Nós deveríamos estar prosperando. Nós precisamos de que o nosso comércio, que os nossos negócios venham florescer. Mas o que o Senhor está dizendo é de que você vai humilhar o seu povo, julgar o seu povo, usando um povo que é pior do que o seu povo? Você vai trazer um povo ímpio para julgar um povo santo? Você vai te pegar um povo que não é o seu povo para humilhar o seu povo? Isso não está certo. Será que é porque o Senhor é tão puro de olhos que o Senhor não está vendo que isso é loucura? Isso não faz sentido? Para ser sincero, eu acho que eu questionaria Deus nesse momento também se eu fosse Abacuque. Porque o que Abacuque estava esperando do Senhor é: ô Abacuque, finalmente encontrei alguém que está pedindo para que eu venha mover. Finalmente alguém que está clamando para que eu venha e sare a vossa terra, se me buscar de todo o coração. Agora eu vou. Sua hora chegou, Judá. Né? Agora que você pediu, agora eu faço. Mas não, Deus respondeu para Abacuque dizendo para ele: cara, o que eu estou fazendo é muito maior do que a sua opinião a respeito do que eu devo fazer. Porque onde eu estou levando a nação de Judá, você não faz nem ideia de como eu vou fazer para purificar esse povo, para fazer desse povo meu povo. Você não faz ideia de como dessa situação que está acontecendo, que irá piorar, como eu levantarei um povo santo que me amará de todo o coração. Como desse povo eu levantarei o Cristo no meio das nações, a promessa de Abraão, a promessa de Davi. Você não faz ideia como eu vou fazer tudo isso. Abacuque então ouve, questiona Deus de novo, né? Faz esse questionamento. E no capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: então me colocarei sobre a minha torre de vigia, ficarei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que o Senhor vai me responder, né? E o que ele terá como resposta à minha queixa? Ele é bem sincero, ele fala: eu estou reclamando mesmo, porque não faz sentido essa ideia de: Senhor, nós precisamos de justiça no Brasil. O que ele faz? Nos dá um presidente, nos dá um governador, nos dá um líder que é pior do que o último. Nosso Senhor, nós estamos precisando de provisão. O que ele faz? Ele tira um emprego.
Senhor, nós estamos precisando de saúde. O que ele faz? Ele traz uma coisa diferente. Agora, eu não estou dizendo que colocando todas as coisas que acontecem na conta de Deus dessa forma, não. Eu estou sendo sincero, eu sou bem sincero em relação à nossa responsabilidade, em relação aos frutos da queda, aos frutos do pecado, mas o que eu estou dizendo aqui é de que o que é de Deus, Deus cuida. O povo de Deus pertence a Deus. As ovelhas de Deus pertencem a Deus. É como Salmo 23. Todo mundo ama dizer, o Senhor é meu pastor, de nada me faltará. Mas ninguém gosta de passar pelo vale da sombra da morte com o pastor. Espera aí, pastor, eu prefiro ficar desse lado. Ele, não, você não entendeu. Eu estou levando vocês para o vale verdejante. Eu estou levando vocês para águas tranquilas. Eu estou levando vocês para o banquete diante dos seus inimigos. Não, Deus, mas eu quero ficar aqui em segurança. Ele, não. Às vezes é importante que eu passe com você pelo vale da sombra da morte para chegar aonde eu quero levar vocês. E o que você precisa fazer é confiar de que eu sou um bom pastor. E de que eu sou o suficiente para você. E eu sou o suficiente contra qualquer perigo que possa vir contra você. Porque você pertence a mim. E eu sei muito bem o que você precisa. Eu sei muito bem como te dar o que você precisa e te levar aonde você precisa estar. E te tornar quem você precisa se tornar. O seu medo de passar pelo vale da sombra da morte é relacionado com a sua falta de confiança em quem Deus é. Não o quanto você conhece a respeito das trevas, os demônios do vale da sombra da morte, como a morte é poderosa. Grande coisa. Que eles vejam quem é o meu pastor. Que eles entendam que eu sou ovelha do seu aprisco. Que eles compreendam que eu pertenço a um Deus que não abre a mão e me larga no caminho. Eu não temerei mal algum, porque eu sei que Ele está comigo. Então, no capítulo 2, a partir do versículo 2, Deus vem e responde novamente a Abacuque. Ele vem e dá um socão na cara de Abacuque para que ele desperte, para que ele compreenda. Você não está falando com qualquer Zé Ninguém. Você não está falando com o seu presidente. Você não está falando com um policial. Você não está falando com o seu pai e com a sua mãe. Eu não sou qualquer autoridade. Eu sou Deus que se assenta sobre o círculo da terra. Eu sou Deus, o Senhor Deus, que se assenta em um trono inabalável no céu. Então, acalma a sua alma. Eu sei o que você precisa. Então ele vem aqui responder a queixa de Abacuque e ele vai responder da seguinte forma, versículo 2. Então o Senhor me respondeu e disse, primeira coisa, escreve a visão em tábuas de forma bem legível, para que até quem passe correndo possa lê-la, porque essa visão é ainda para um tempo determinado e se apressa para o fim. Ainda que demore, espere, porque certamente virá e não tardará. Então, primeira coisa que Abacuque precisou compreender é de que aquilo que o Senhor estava fazendo tinha um propósito. A visão não era simplesmente a respeito daquele dia que Abacuque estava reclamando, mas havia um propósito para dias futuros. O que Deus estava dando a Abacuque era o conhecimento de que ele estava no controle, de que Deus não havia largado a mão e fugido do universo para fazer outro, para cuidar de outra criação, de que as mãos do Senhor estavam engajadas nas engrenagens do universo, para que o universo viesse a louvá-lo, viesse a encontrar prazer nele. Ele não o abandonou. Ele disse assim, mas escreve essa visão porque tem um porquê, tem um sentido. E aí no versículo 4 ele aponta para a Babilônia. Primeiro ele disse, eu vou trazer a Babilônia contra vocês. Aí agora ele diz, agora olha a Babilônia. Vede o arrogante, a sua alma não é correta. Você acha que eu estou com eles? Não, eu estou com vocês. O motivo pelo qual eu estou trazendo eles aqui
é porque depois que eles tratarem vocês, eu vou tratar com eles. Veja o arrogante. Presta atenção que eles não são um povo que eu estou escolhendo acima de vocês. Eu não estou simplesmente abençoando o ímpio que está se tornando próspero. Eu não estou ignorando vocês. Eu estou usando eles para purificar vocês, para que depois eu olhe para eles e venha cuidar deles. Eles são arrogantes. Aí ele fala, mas o justo vive pela fé. O justo vive por sua fé. Pela sua confiança. O justo é aquele que compreende que ele é o pobre de espírito. O justo que vive pela fé é aquele que sabe que dele não há nada de bom. É aquele que olha para si e entende. Eu não tenho recursos, eu não tenho um meio, uma forma de fazer brotar de mim vida eterna. Eu não tenho capacidade de gerar vida eterna. Eu não tenho capacidade de gerar vida sozinho. Eu necessito de um Salvador. Eu necessito de Deus. O justo vive por aquilo que ele vê em Deus, não por aquilo que ele vê em si. Porque aquele que não coloca sua esperança em Deus, coloca em si mesmo. Esse é o arrogante, esse é a Babilônia. E aí depois disso, Deus começa a falar para Abraão, meu Deus, falar para Abacuque por meio de um oráculo de 5 ais a respeito do povo babilônico, de como ele vai destruir eles depois que eles vierem contra Judá. Então no versículo 6 ele vai dizer assim, ai daquele que acumula o que não é seu, ai daquele que se enche de bens saqueados, até quando será assim? No versículo 9, ai daquele que adquire para sua casa lucros criminosos para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras da calamidade. No 12, ai daquele que edifica a cidade com sangue e a alicerça com maldade. Aí no 15, ai daquele que dá de beber ao próximo, adicionando à bebida o seu furor, e o embebeda para ver a sua nudez. Aí no 19, ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda, desperta. Por acaso pode o ídolo ensinar? Está coberto de ouro, de prata, mas não há espírito algum dentro dele. E é legal que no meio desse oráculo todo, no versículo 14, nós temos esse versículo maravilhoso que diz assim, pois assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. No meio do julgamento que ele está derramando contra o ímpio, contra aquele que é injusto, merecedor do pagamento das suas maldades, ele fala assim, no meio disso tudo, a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. E ele finaliza esse oráculo no versículo 20 dizendo o seguinte, enquanto tudo isso está aí acontecendo na terra, o pau está quebrando, enquanto as nações estão se destruindo, sim, existe maldade, sim, existe insensatez, sim, existe impureza para todo lado, mas entenda, Abacuque, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está inabalável. O Senhor não está assustado com o que está acontecendo na terra. O Senhor não está surpreso com a maldade do homem. O Senhor não está simplesmente, nossa, e agora? O que nós vamos fazer? Ô, Gabriel, Miguel, anciãos, o que nós vamos fazer? Querubins, serafins, me ajudem aqui. Não, ele não está desesperado. O Senhor está inabalável. O Senhor está em sua própria manifestação de glória, seguro em seu santo templo, que diante dele se prostre toda a terra. Que o ímpio e o justo o adorem. Reconheçam que ele é soberano sobre todas as coisas. Abacuque, compreenda. Eu não estou tentando dominar a terra.
Eu não estou tentando dominar a sua vida. Todas as coisas estão seguras pela palavra do meu poder. Em minhas mãos estão guardadas todas as coisas. De mim, por mim, através de mim, tudo existe, Abacuque. Esquece a sua noção de que Deus está tentando fazer algo. Deus faz o que deseja. Deus sabe aonde levar a sua vida. Deus sabe aonde levar a sua nação, como conduzir a sua igreja. Não se desespere. Aí no capítulo 3, então, Abacuque, uou, eu acho que eu compreendi. Parece que nesse momento Deus se revelou em visão para Abacuque, porque já já ele vai falar que ele viu Deus e quando ele viu algo aconteceu. Mas Abacuque caiu na real. Ele entendeu que os seus questionamentos estavam relacionados com a sua falta de fé em Deus. Não era uma falta de sabedoria, uma falta de esperteza. Ele era inteligente, ele, pelos seus argumentos, pela estrutura, você vê que ele era inteligente. Era falta de confiança de que Deus estava conduzindo o seu povo para o melhor destino. Mesmo que seus olhos físicos não vissem isso, mesmo que sua mente não compreendesse isso. Então Abacuque começa a orar, a cantar ao Senhor, e ele diz: Senhor, eu ouvi a tua fama e eu temi. Ó Senhor, se é desse jeito, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Faz com que ela seja conhecida no decorrer dos anos, mas na tua ira, Senhor. Senhor, opera, faz o que o Senhor está para fazer, mas no meio da sua ira eu só te peço uma coisa: lembra-te de misericórdia. Enquanto o Senhor estiver julgando o seu povo, julgando o ímpio, enquanto o Senhor estiver tratando com o seu povo, lembre-te de misericórdia, lembre-te que o Senhor ama esse povo. Lembra-te, Senhor, da minha família, que o Senhor ama a minha família. Lembra-te da tua igreja, que o Senhor ama a tua igreja. O Senhor quem nos comprou, o Senhor quem nos salvou. Lembra-te de nós. Aí, ele continua falando agora de Deus, mas é legal que nessa parte ele fala do Senhor como se fosse um guerreiro. Eu gosto da expressão o guerreiro divino. Deus mostrando seu zelo. Parece que você consegue imaginar Jesus voltando, cavalgando, com seus olhos cheios da ira de Deus agora, para estabelecer o seu reino na terra, para subjugar as nações debaixo do seu domínio, em justiça e em retidão. E aí ele diz no versículo 4, o seu esplendor é como a luz, raios brilhantes saem da sua mão, o esconderijo da sua força está ali. Aí no versículo 10 ele diz assim, os montes te veem e se contorcem, a inundação das águas passa, o abismo faz ouvir a sua voz e levanta as mãos bem alto. O sol e a lua param nas suas moradas, ante o lampejo das suas flechas que voam, ao brilho intenso da tua lança resplandecente. Marchas pela terra com indignação, trilha as nações em sua ira. Aí no versículo 15 ele diz, tu marchas com teus cavalos pelo mar, pelo ímpeto das tuas grandes águas. Quando eu o ouvi... Uou, agora ele está falando sobre essa revelação que ele teve de Deus. Ele fala, quando eu te ouvi, o meu ventre se comoveu, os meus lábios tremeram diante do seu ruído. Em outras palavras, ele tremeu na base. Ele ficou igual uma criancinha tremendo de medo. Ele basicamente está dizendo assim, eu falei do que eu não entendi. Tipo Jó. Tipo, Deus, quem sou eu, Deus, para abrir minha boca diante de ti? Falei uma vez, mas não voltarei a falar. Né? Não sei de nada, me perdoe, Deus, tu és Deus, eu não te conhecia antes, eu só tinha ouvido falar, mas agora os meus olhos te viram. Abacuque está dizendo a mesma coisa. Os meus argumentos estavam relacionados a pensar que eu sabia melhor como reger a terra, como as coisas deveriam acontecer ao meu redor.
mas agora eu conheci Deus. Agora eu compreendi quem Tu és. Por isso, Senhor, eu canto a respeito da Sua grandeza, canto a respeito da Sua majestade, canto a respeito de quão belo, quão glorioso, quão poderoso o Senhor é. Esquece os babilônios, esquece os problemas. Eu vou focar na minha fé em Ti, porque é pela fé que eu viverei. E aí ele diz assim: meus lábios tremeram diante do seu ruído, a fraqueza entrou nos meus ossos, os meus passos vacilaram. Eu aguardei em silêncio o dia da angústia. Quer dizer, eu aguardarei em silêncio o dia da angústia que há de vir sobre o seu povo que nos oprime. Olha só o que ele disse. Eu entendi quem Tu és. Então eu vou esperar em silêncio por aquilo que o Senhor vai fazer. Eu entendi, Senhor. Nós estamos vivendo dias difíceis em 2021, mas vai piorar. Eu vou esperar, Senhor, confiante, ainda que nós venhamos passar pelo vale das sombras da morte. Eu ainda vou estar seguro na sombra do Onipotente. Eu encontrarei esconderijo em Ti, porque Tu és a minha luz, a minha fortaleza. Ainda que o mal venha acampar contra mim, ainda que caiam mal, que exércitos venham contra mim, Senhor, eu me apegarei a Ti. Tu és a minha salvação. Eu irei colocar toda a minha esperança em Ti. E aí agora ele vai fazer uma das melhores, mais belas declarações de fé de toda a Bíblia, na minha humilde opinião. O que Abacuque fala aqui deveria estar escrito nas paredes das nossas casas. A compreensão de Deus faz com que nós vejamos as circunstâncias com outros olhos. Primeiro ele começou o livro questionando: até quando, Deus? Por que o Senhor vai permitir que essas coisas aconteçam? Agora olha o que Abacuque responde para Deus depois de ter conhecido e compreendido Deus. Ele diz assim: agora, depois disso tudo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não hajam frutos nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimentos, ainda que o rebanho seja exterminado no estábulo, ainda que não haja gado nos currais, ainda que minha conta bancária esteja zerada, ainda que meu carro esteja precisando de manutenção, ainda que eu precise, a minha geladeira esteja vazia, ainda que eu tenha necessidades no meu trabalho, ou com os meus filhos, ou com a igreja, ainda que o mundo esteja caindo ao meu redor. Olha o que ele diz. Mesmo assim eu me alegrarei nas circunstâncias, me alegrarei nas promessas, me alegrarei no governo, me alegrarei em quem está no controle. Não, eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Eu entendi que não são as circunstâncias que deveriam alegrar o meu ser, que deveriam fazer com que sorriso brotasse no meu coração. Eu entendi que a minha segurança está em Deus e não se as coisas estão acontecendo como eu acho que elas deveriam acontecer. Ele diz: o Senhor, Deus é a minha força. É Ele que fará os meus pés como os da corça. Ele quem me fará andar sobre os lugares altos. É Ele quem levará minha vida ao lugar de descanso. Ele quem encontrará em mim satisfação, porque eu sou dele. Eu não sei exatamente em que momento da vida vocês estão e quais as circunstâncias que rodeiam a comunidade de fé em Manaus agora, mas eu só gostaria de edificar vocês, exortar vocês agora a voltarem a crer e colocar a sua esperança no Senhor, não nas circunstâncias, não nas dificuldades
nem mesmo no tentar entender como dizem em inglês, os nitty-gritties, os detalhezinhos de o porquê Deus está permitindo certas circunstâncias acontecerem nos dias que nós estamos vivendo, mas colocar a sua fé de que Ele é quem Ele disse que Ele é, de que Ele fará o que Ele disse que Ele fará, de que nós seremos e nós nos tornaremos quem Ele disse que nós nos tornaremos. É necessário que nós venhamos reconhecer que nós não estamos no poder. É necessário nós nos humilharmos, nós chegarmos diante de Deus, nos achegarmos a Ele com a humildade de que, Senhor, eu não estou no controle, Tu estás no controle. E confiar de que realmente Ele é o Deus sobre nós e não nós sobre Ele. Somos nós que o servimos e não Ele quem nos serve. E a maneira que Ele tece essa teia de ações soberanas, os decretos de Deus na história, no universo, para fazer com que Deus seja tudo em todos no futuro ou na eternidade, isso pertence a Ele. E o nosso chamado está em nos alegrarmos nele. Feche seus olhos agora e diga ao Senhor que Ele venha encher o seu coração de alegria. Alegria e satisfação. Peça a Ele que te dê fé para crer que Ele está na liderança da MCP, Ele está na liderança de Manaus, Ele está na liderança do Brasil, Ele está na liderança da história. Peça a Ele que Ele venha encher o seu coração de esperança diante de tudo o que tem acontecido ao nosso redor ultimamente. Senhor, eu peço por essa comunidade, eu peço que o Senhor os enche de esperança. Que Cristo habite no coração de cada um deles pela fé. Que eles venham se alegrar em Ti, que eles venham esperar por Ti. Que o Senhor venha, assim como o Senhor prometeu, conduzi-los ao seu santo monte e os encher de alegria na sua casa de oração. Que eles venham ser cheios de alegria na Tua presença. Que eles venham compartilhar, que eles venham participar das delícias eternas, dos prazeres eternos. Que eles venham se alegrar em Ti. Em nome de Jesus é que eu peço e é que eu oro por essa comunidade. Em nome de Jesus. Amém. Eu espero ter adicionado de alguma forma naquilo que está sendo edificado no meio de vocês. Já amo vocês de coração. Espero poder visitá-los e compartilhar daquilo que Deus tem feito aí no meio de vocês. Em breve isso vai acontecer, em nome de Jesus. Um beijo para vocês. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Mas rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho